Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e você está no canal Pregando o Evangelho. Meus irmãos, neste vídeo eu estarei tratando um tema que dificilmente você vai escutar, por exemplo, nas mídias sociais, nos jornais de televisão, ou até mesmo os pastores mais famosos do Brasil estão calados a respeito disso. E, infelizmente, irmãos, devido à nossa liberdade religiosa, muitos vivem uma apatia em relação para com outros dos nossos irmãos. E muitos, por ignorância ou má utilização até mesmo da internet, desconhecem que nesse exato momento existem irmãos nossos que estão sendo perseguidos. E eu estarei baseando esse vídeo, meus irmãos, em um blog respeitado e conhecido entre muitos cristãos. O blog Portas Abertas ele tem tratado há mais de 60 anos, ele apoia cristãos perseguidos em países onde não há liberdade para professar a fé em Jesus Cristo. E é importante ressaltar isso, pois há muita mentira também sobre cristãos perseguidos nas mídias sociais, em vários sites. E agora, irmãos, trazendo essa breve introdução, você sabia que a Coreia do Norte é o país que mais persegue cristãos no mundo? A Coreia do Norte, por exemplo, lidera a lista mundial de perseguições desde 2002. Kim Jong-un, atualmente presidente da Coreia do Norte, tem demonstrado um estilo diferente de liderança do pai dele e ele busca assemelhar-se mais ao seu avô, aparecendo mais comunicativo, benevolente em público, por exemplo. No entanto, isso não significa nenhuma mudança na ideologia ou na liderança. Ele foi proclamado, por exemplo, como grande sucessor e recebeu títulos de líder supremo e comandante supremo das Forças Armadas da Coreia do Norte. O blog Portas Abertas classificou a perseguição na Coreia do Norte como opressão comunista e pós-comunista, uma paranoia ditatorial. Mas por que eles classificaram como paranoia ditatorial? Provavelmente não há outro país no mundo em que o termo paranoia se encaixe melhor. Isso afeta tudo na Coreia do Norte. Por exemplo, desde 1948, a Coreia do Norte é governada por uma única família, agora na terceira geração. E como mencionado acima, enquanto ideologicamente o comunismo é seguido, essa influência quase desapareceu nos últimos anos, embora o estilo comunista de controle de uma sociedade continue vivo. A Coreia do Norte é agora um exemplo claro de um país governado pela paranoia ditatorial. Todo mundo tem que reverenciar a liderança e por causa desse culto à personalidade, Kim Jong-un é uma figura insubstituível na sociedade, até porque ele governa o Partido dos Trabalhadores na Coreia. E agora, irmãos, depois de eu trazer uma análise sobre o atual governo ditatorial, como vivem os cristãos na Coreia do Norte, veja alguns exemplos comigo. Se cristãos norte-coreanos, eles são descobertos independentemente se são herdeiros, por exemplo, das comunidades cristãs de antes da Guerra da Coreia, ou se encontraram a fé cristã de outras formas, eles são enviados a campos de trabalho, forçados como criminosos políticos ou até mesmo mortos imediatamente e as suas famílias compartilharão o mesmo destino que eles. A China, por exemplo, mantém a fronteira da Coreia do Norte fechada e monitorada. Relatos dizem que agentes do serviço secreto da Coreia do Norte estão se infiltrando em igrejas chinesas e sul-coreanas na China, e que o governo chinês tem reprimido cidadãos norte-coreanos na China e coreanos chineses também. E o que tem o efeito sobre as redes de refugiados da Coreia do Norte? Há vários sinais que indicam uma perseguição ainda mais severa de cristãos na Coreia do Norte no futuro. O aumento da detenção e sequestro de cristãos e missionários sul-coreanos e chineses coreanos na China, o controle mais forte na fronteira e punições mais duras para cidadãos norte-coreanos que são repatriados da China, e o aumento no número de missionários sul-coreanos sendo expulsos da China, e também o aumento das atividades do governo norte-coreano em suas tentativas de eliminar todos os canais de espalhar fé cristã. Nesse país, religião significa basicamente um culto aos líderes.
E todos têm de participar de reuniões semanais e sessões de autocrítica e memorizar mais de 100 páginas de material de aprendizagem ideológica, incluindo documentos, poemas, músicas que louvam os feitos da majestade dos kings. E até mesmo crianças na pré-escola são doutrinadas. Aproximadamente 100 mil centros de pesquisas, a maioria dos quais é formada por uma única sala. E existem em todo o país. E ainda há seguidores do budismo e do confucionismo no país, apesar da adoração aos líderes não dividir espaço com qualquer outra religião em teoria. No entanto, essas religiões pertencem à mentalidade cultural e podem ser vividas sem que qualquer um note. O cristianismo, ao contrário, é visto como uma religião perigosa que deve ser combatida ferozmente. E além disso, cristãos não têm lugar no país e, como consequência, precisam manter sigilo no máximo. Meus irmãos, o blog Portas Abertas, ele estima que a porcentagem de cristãos da Coreia do Norte que estão em campos de trabalho forçado por sua fé pode chegar a 30%. E nesses campos, as prisioneiras elas sofrem violência sexual durante o processo interrogatório, meus irmãos. Isso é horrível. Fontes indicam que o estupro é uma ocorrência diária dentro dos campos de concentração naquele país. E em 2020, irmãos, a perseguição continua contra os cristãos na Coreia do Norte, ela continua violenta contra eles. E houve ataques contra cristãos, assassinatos, mas por razões de segurança, nenhum detalhe ele pode ser publicado. O Portas Abertas ele descreve que é preciso ter em mente o quão é difícil obter relatório dos campos de trabalho forçado, meus irmãos. Meus irmãos, eu tenho acompanhado o Portas Abertas durante alguns anos, mas confesso que muitas vezes a apatia, a indiferença aos nossos irmãos é algo terrível entre nós. Devemos nos compadecer, orar, clamar e contribuir principalmente financeiramente pela vida desses cristãos nesse país, inclusive em outros países que estão sofrendo perseguições. Irmãos, qual foi a última vez que você chorou por missionários morrendo no mundo? Ou por cristãos sendo perseguidos por causa do Evangelho? Eu estava lendo um texto de Coríntios, aonde o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Coríntios, e ele mexeu muito comigo quando eu estava escrevendo sobre esse assunto. Veja esse texto bíblico. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. No 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26. Meus irmãos, esse é um chamado para o amor mútuo entre os membros e a preocupação com a comunhão dos cristãos. Irmãos, nosso corpo humano possui uma simetria que se um membro sofre alguma coisa, todo o nosso corpo participa da dor. Assim como também quando o nosso corpo está bem, nós vemos esse bem-estar na mesma simetria. Como nós podemos ser tão apáticos vendo inúmeros irmãos nossos sofrendo nos campos missionários e estamos mais preocupados com coisas triviais? E Jesus, meus irmãos, ele ressaltou que no fim dos tempos, muitos vão olhar esses acontecimentos com indiferença. E ele falou sobre o esfriamento do amor em seu sermão escatológico. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mateus capítulo 24, no versículo 12. E o nosso Mestre Jesus confirma essa apatia das pessoas comparando o fim dos tempos com o acontecimento do dilúvio em Noé. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Mateus capítulo 24, versículo 37 ao 38. Mas você pode questionar: Gabriel, o que há de errado nisso, em comer, beber, inclusive casar? São coisas que nós devemos fazer para a glória de Deus, não é? Porém, quando a nossa vida é absorvida por elas, se torna idolatria e nossos deveres espirituais são negligenciados, não são bênçãos na nossa vida, mas sim maldição. O povo recebeu, por exemplo, advertências por meio da pregação de Noé que viria um dilúvio, atestando o julgamento de Deus que estava por vir.
os homens mais preocupados com assuntos seculares foram inesperadamente varridos pelo dilúvio. E aqueles que são apenas crentes nominais, que pensam que estão servindo a Cristo, mas vivem como o mundo, amam as coisas do mundo, vivem conforme os padrões do mundo e não estão preocupados com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ouvirão algo terrível do nosso Senhor. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, no versículo 23. E esse foi mais um vídeo no canal Pregando Evangelho. E se você gostou, deixe o seu like, irmãos. Compartilhe com alguém sobre a necessidade de orarmos e também ajudarmos na obra missionária financeiramente e clamarmos pelos nossos irmãos que estão na Coreia do Norte e entre outros países que estão sofrendo pela causa do Evangelho. Isso é muito importante, irmãos. E que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.